Que bom que você está com a gente nessa oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor juntos. Queria te convidar a buscar ao Senhor e a declarar diante dele a sua fé naquele que pode todas as coisas. Chama a sua família, chama os amigos. Vamos buscar ao Senhor com alegria e declarar a Ele a nossa adoração. Aleluia. Declara assim, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou planar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você nesse momento tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens, com as suas ofertas, com os seus dízimos.
As contas estarão sendo projetadas, o QR Code no seu monitor, no seu smartphone. Você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com os seus bens nesse momento, querido. Aleluia. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis,
Vez por outra, um pastor tem que abordar, até mesmo porque há muita desinformação e muita dificuldade no trato do assunto pelos maus exemplos que tem por aí, o que a Bíblia diz sobre a questão da contribuição em relação à própria igreja, ao sustento da casa de oração e também da causa do Senhor no mundo, né? Lembremos que parte da igreja cristã, especialmente aqueles que são oriundos da reforma radical, como os batistas, né, que são um grupo posterior à reforma radical, é um grupo que não participa do orçamento governamental. Então, como é que uma igreja batista ela se mantém? Como é que uma igreja batista financia a sua construção dos seus templos, a aquisição de terrenos, como é que ela financia a compra de material, de insumo para os seus ministérios, como é que ela sustenta os seus ministros, né? É uma outra coisa também. Como é que a Igreja Batista faz isso? É através, exclusivamente, de dízimos e ofertas, né? Pode ter uma receita eventual ou outra, às vezes acontece de ter alocação do espaço da igreja para algum tipo de evento, que é mais comum é casamentos, né? As igrejas costumam cobrar uma taxa para aqueles que não são membros da igreja, né? Para manutenção do espaço, limpeza e tudo mais. Mas a maior parte e vem do dízimo e da oferta. Só que esse é um campo minado. E por que minado? Porque há muita desinformação sobre o assunto rolando e muito preconceito também a partir dos maus exemplos, né? Logicamente que a Bíblia fala em sustento do obreiro, a Bíblia fala em sustento dos ministros da igreja, a Bíblia fala do sustento do Primeiro Testamento dos sacerdotes. A Bíblia não fala, nunca defendeu e jamais vai defender o enriquecimento religioso. E quando esses maus exemplos, então, aparecem na mídia, parece se comprometendo para todos, como se todo religioso tivesse como objetivo último ficar rico, e como se todo religioso trabalhasse em prol desta riqueza, ou da busca dessa riqueza, quando não é verdade. Deixa eu fazer só um parênteses aqui para você que nos assiste nesse culto. Parece que todo pastor é bom vivant, né? Não é, não. A grande maioria dos pastores no Brasil, a grande maioria, recebe da igreja 1 a 2 salários mínimos por mês. A grande maioria, eu diria assim, a esmagadora maioria. Então, meu querido, essa ideia de que o pastor é um cara bem de vida e tudo mais, ou é um cara que tem uma vida confortável, isso é casos de exceção. Tem casos de pastor que enriqueceram sendo pastores? Tem. Assim como tem casos de políticos que enriqueceram sendo políticos. Não deveriam existir, mas existem. Mas não é por isso que nós vamos deixar de falar o que a Bíblia fala sobre o assunto. Então, eu queria, para evitar aqueles conceitos de que, não, o meu testamento ficou para trás, vamos no Segundo Testamento? Vamos no texto paulino? Vamos lembrar também a fala de Jesus, tá? Então, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler os versos 1 a 15. 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Vou fazer uma leitura comentada desse texto, depois falar algumas coisas com vocês. Mas enquanto você abre a sua Bíblia aí, impressa ou digital, eu queria então lembrar uma coisa para você. Jesus jamais recriminou a entrega do dízimo. Há uma passagem muito conhecida na Bíblia, que é uma regra, todo pastor sabe disso, mas eu vou dizer a regra, mas há uma passagem muito conhecida na Bíblia, que fala da oferta viva pobre, em que Jesus estava na frente da tesouraria do templo, na frente do gasofilácio do templo, da caixa do tesouro, e ele via os caras, os ricos, trazendo sacolas e sacolas de dinheiro, depositando lá, e tilintar as moedas caindo na caixa do tesouro, e ele está ali olhando. Até que vinha uma viúva muito pobre, com dois leptos, 2 moedinhas
centavos, os únicos centavos que tinham valor, mais baixo valor. E ela pega aquilo lá e joga como oferta. E naquela hora Jesus interrompe e fala: esta foi a maior oferta do dia, porque ela deu tudo o que ela tinha. Enquanto os demais que botaram rios de dinheiro aí, deram do que sobrava. Ela deu tudo. Isso é um ato de fé. Então, Jesus não recriminou. Ele simplesmente alçou aquela mulher como um exemplo para dizer que não é a quantidade, o valor numérico que diz qual é a oferta, que tipo de oferta é. É simplesmente o coração que faz isso. A generosidade, a fé de quem dá, que sabe que está dando porque confia em Deus, porque agradece a Deus de todo o coração, porque Deus já deu os recursos para essa pessoa através do trabalho, através de outras possibilidades que a vida apresentou, que às vezes nem é um trabalho fixo da pessoa, às vezes é uma consultoria que aparece para ela fazer, uma revisão, né? É uma outra coisa que aparece e ela vai lá fazer e ganha um dinheiro extra. Seja lá como for, a pessoa tem esse reconhecimento no coração de gratidão, porque sabe que, no fim das contas, Deus continua manifestando a fidelidade dele também sobre o sustento da sua própria casa. Então vamos lá, vamos ler comentadamente 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Então, Paulo está falando aqui, entre outras coisas, entre outras igrejas, da igreja de Filipos, os filipenses, tá? Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Das igrejas neotestamentárias, possivelmente a mais pobre financeiramente, a de classe mais baixa, era a de Filipos. Os filipenses não tinham muitas posses. E eles simplesmente, Paulo está dizendo aqui, que eles ofertaram, mesmo sendo pobres. E que isso não faltou a eles e abençoou a outros. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que não é a sobra e não é a riqueza que faz a gente dar. Não é. É justamente a generosidade do coração. É isso que faz a gente contribuir. Aquela igreja que era uma igreja pobre, ela tinha um amor que fazia com que excedesse, que ela se envolvesse com as necessidades das pessoas, a tal ponto que ela ofertava. Porque posso testemunhar que, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Então, parece que o apóstolo Paulo e outros não queriam permitir que aquela igreja pobre contribuísse. Quem somos nós, pastores, líderes, para evitar que um pobre queira contribuir com uma causa? Por que é que a gente vai inibir a contribuição deste, que pode ser pobre no bolso, mas é rico na generosidade do coração? Pode não ser uma contribuição substancial em termos de números, mas é uma contribuição cheia de fé. É a contribuição maior, como disse Jesus, porque ela é feita com todo o coração e, às vezes, com toda a entrega possível. E não somente fizeram, verso 5, como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Aqui é uma regra para contribuição. Ninguém contribui a Deus e contribui com a casa de oração e com a causa do Senhor se o coração estiver longe do coração de Deus. O primeiro passo para que haja contribuição é primeiro ao Senhor. Se não houver o primeiro ao Senhor, não tem o segundo.
momento que é o momento da contribuição. E se você não consegue fazer a contribuição, porque está encalacrado com dias, ok. Mas se você não consegue fazer a contribuição porque você chora para contribuir, sente o peso no coração, acha que não deve fazer isso, imagina. Então, é porque o seu coração não está ligado, primeiramente, ao Senhor. Isso é bíblico. Está aqui no verso 6. Não, verso 5. E isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como tudo em vocês manifesta abundância na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Então, Paulo está falando na igreja de Corinto, falando para Tito, como um dos líderes, para que ele ajudasse a igreja nessa direção, nessa orientação. Não digo isso na forma de mandamento. Então, Paulo está tratando de contribuição como lei, como regra. Porque o tempo da graça não é o tempo da lei. Mas isso não quer dizer que não haja contribuição. Isso quer dizer que a contribuição se dá por outra motivação, por outra intenção, que não é mais o cumprimento legal, não mais pela culpa, mas agora pela alegria de participar do sustento da obra de Deus. Pois vocês conhecem a graça do Senhor nosso Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Verso 10 agora. E nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Depois que o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Termine agora a obra começada, para que assim como mostrava a vontade do querer, assim também completem esta obra, dando de acordo com o que vocês têm. Dê de acordo com o que você tem. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Esse é o verso 12. Então, o que Paulo está falando aqui? E aqui já pega com uma distorção que acontece por aí. Paulo não está dizendo que nós devemos contribuir como se o dízimo, a oferta, fosse uma pirâmide financeira. E que eu vou apostando dinheiro, dando dinheiro para Deus para receber 100 vezes mais lá na frente. Deus não falou isso em lugar nenhum. Que se você der 100 reais para ele, vai receber 10 mil dali a alguns meses. Deus, dízimo, oferta, não trabalham com o esquema de pirâmide financeira. Mas está falando aqui, olha, a pessoa deve contribuir com o que ela tem e não segundo o que ela não tem. Porque há líderes que estão pedindo para que as pessoas deem aquilo que elas não têm. Aquilo que elas não têm. E isso não é bíblico. Toda contribuição na Bíblia tem a ver com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus, em última instância, permitiu ou ajudou que nós amealhássemos, ajudássemos, ganhássemos. É por aí que passa a nossa contribuição. Até mesmo o princípio veterotestamentário do dízimo tem a ver com algo que você já recebeu e com a parcela de 10% para você fazer contribuição. É de algo que você já recebeu. É daquilo que você tem, não daquilo que você não tem. Você não semeia o dízimo, você devolve o dízimo. Esse é o princípio lá do Velho Testamento. Vamos lá? Agora vamos passar aqui para o capítulo 9 e quero ler com vocês alguns versos, tá bom? Deixa eu ver aqui qual que é o verso melhor para a gente poder ler
capítulo 9, verso 6, a partir do verso 6. E isto afirmo, diz Paulo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, semeia com fartura, colherá com fartura. Cada um, e aí sim o verso 7 interessa bastante para a gente, contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso 11, assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Deus pode tornar abundante toda a graça, e cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, a regra do Segundo Testamento é que Deus não é dono do 10%, Deus é dono de tudo. E em sendo dono de tudo, ele poderia requerer tudo de nós, se assim ele manifestasse. Mas ele fala o seguinte agora, olha, contribua com aquilo que você propôs no seu coração. Ore. Eu tenho para mim, às vezes, um movimento que eu faço uma oração. Eu aprendi isso na minha vida cristã. Eu paro e faço uma oração. Deus, nós vamos entrar numa campanha X para missões, campanha Y. Quanto que eu devo contribuir? E passo o tempo em oração, lendo a Bíblia e vou orando, até que surge um número no meu coração. E eu falo assim, normalmente, cá entre nós aqui, aproximando para baixinho. Tudo isso, Senhor. Tudo para mim, tá? Para um ricaço é mixaria. Foi tudo isso, Senhor. Tem certeza? Não pode ser menos, não? Para que perguntar, né? Bom, e aí eu vou trabalhar para poder dar esse valor que apareceu no meu coração para o Senhor. Normalmente eu faço isso. E não poucas vezes, meu querido e querida, eu fui surpreendido no meio do caminho com algum tipo de receita extra que apareceu e que basicamente bancou esse valor. Porque foi aquilo que Deus colocou no meu coração. O que Paulo está falando é uma coisa um pouquinho antes. Contribua com o que você propôs, você mesmo propôs no seu coração. Cada um contribua segundo tinha proposto no coração. Que pode ser uma proposição divina, quando a gente pergunta a ele, dá espaço para ouvir, e pode ser uma proposição nossa, de gratidão a Deus. A oferta, meu querido e querida, é sempre com gratidão. Nós não contribuímos para conquistar Deus, para comprar o favor de Deus, para enriquecer, para investir em Deus, para que Ele invista em nós. Nós contribuímos por uma questão de consciência, de responsabilidade e de alegria em cooperar com a obra dele. É por isso que a gente contribui. Então a gente faz com alegria, não por constrangimento. Você não é obrigado a dar dinheiro na igreja. Mas percebam uma verdade. Se todo mundo da mesma igreja resolver não contribuir mais, o que acontece com aquela igreja dali a algumas semanas, no máximo? Você concordaria comigo que ela fecharia as portas? Não podendo pagar suas contas, não podendo sustentar aqueles que trabalham nela. Você não acha que ela fecharia? Não poder fazer manutenção dos equipamentos? É exatamente isso. Há uma questão de responsabilidade. Há uma questão de compromisso, de visão. Nós contribuímos para ajudar a manter a causa do Senhor. A responsabilidade tem a ver com a casa do Senhor. A visão tem a ver com a causa do Senhor. Quando nós mandamos recursos para os nossos missionários, quando a gente investe em ações na direção dos pobres, tudo isso tem a ver com a causa do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida,
Eu quero pedir a você que você pense muito nessa palavra e pense nessa pergunta que está no nosso chamariz, cabeçalho do nosso culto. Imagina se Deus tratasse a você e a mim com a mesma generosidade com a qual tratamos as coisas de Deus. O que seria da gente? Há uma palavrinha que está na moda há muito tempo, e ela tem sido usada em diferentes contextos, desde a administração, a psicologia, as relações interpessoais, conjugais, etc., que é a palavra reciprocidade. E a grande notícia para nós é que Deus não usa de reciprocidade para conosco. Porque se usasse, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nenhum de nós estaríamos nem sequer bem na foto. Aliás, muito longe de qualquer foto. Deus não trabalha conosco com responsabilidade, mas imaginemos, por um instante, e se Deus fosse usar de reciprocidade para com cada um de nós? Nós estaríamos bem ou bem mal? Honestamente dizendo. Então, meu querido, isso aqui não tem a ver com constrangimento, tem a ver com conscientização. Deus deu um privilégio para nós. Em Filipenses, capítulo 1, lá nos versos 4 a 6, Paulo chama aquela igreja de cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores do Senhor. E deveríamos trabalhar para que isso fosse mantido assim, com a alegria de sermos cooperadores do Senhor, sabendo que Deus não nos trata com reciprocidade e sabendo também que Deus não nos trata com a mesma generosidade com a qual tratamos as suas coisas. Deus é bom demais. Paulo vai dizer nas suas cartas pastorais que Deus continua sendo fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Deus continua sendo gracioso, mesmo quando a gente falta com a graça e com a generosidade na nossa vida. Porque Deus é Deus. E esse devia ser o motivo maior para a gente se envolver na obra dele, inclusive com a aplicação dos nossos recursos materiais, não só os nossos recursos humanos, a capacidade que nós temos, a especialidade que nós temos, mas também com os nossos recursos financeiros, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu estou botando aqui para você, nesse instante, quem sabe você não queira fazer um exercício, e possa, logicamente, fazer um exercício de generosidade agora. Eu estou colocando para você aqui, nesse instante, no chat, no nosso chat aqui, o Pix, chave Pix Igreja. Para que você, então, tenha condição de contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, sempre com generosidade. Não é esmolar para Deus, e também não é se esgoelar para Deus. É contribuir com generosidade, com alegria no coração, com gratidão. Colocando nas mãos do Senhor, através da sua igreja, aquilo que você ou que Deus propôs no seu coração. Tá bom? E agora, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com a Igreja Batista Marapendi, com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, querido e querida. Paz e bem.